condições de pagar. Fala galera, começando mais um programa Megafone aqui pelo canal Pidemoa e hoje a gente trouxe aqui um camarada, um cara que tá mandando bronca, Anderson Brum. Dá um tchau pra galera aí, Anderson. Anderson é futebol manager, cara, é empresário do futebol, ele tá na AESC Mamaô, que é uma escolinha de futebol aí que vem mandando muita gente boa pro futebol profissional. Daí saiu o Daverson, que é irmão do Anderson, e saiu o Patrick de Paula e outros jovens aí com potencial estão indo para a Europa, para outros clubes aqui brasileiros, tudo que sai da ESC Mamaô, que é uma super escolinha aí conhecida, tá aqui na Zona Oeste do Rio, e muita gente bacana tá surgindo, muito jogador que você ouve falar sai da escolinha deles. A gente fala escolinha, mas hoje já não é mais uma escolinha, né? Já é uma empresa, uma força aí no Rio de Janeiro de dar oportunidade para os jovens, né? Jovens que têm potencial para o esporte e que precisavam desse apoio aí, dessa parte profissional, e o Anderson tem cuidado disso aí. Mas o Anderson também, acabando a apresentação que eu estou fazendo dele aqui, também foi jogador, jogou muito tempo, goleirão, e vai contar um pouquinho dessa história aí pra gente. Anderson, me fala aí, vamos começar vamos chegar devagar lá no Futebol Manager, vamos falar da tua parte como jogador. O que você conta aí pra gente? É um privilégio aí, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, né? Te agradecendo já. Então, cara, falar da minha profissão, dá saudade. Dá saudade? Dá saudade. Mas eu sempre brinco com as pessoas, né? Quando nós temos de falar da nossa profissão é porque a gente não foi um excelente atleta, né? Se trouxermos o nome do Dida aqui, por si só a gente sabe da história do Dida, do Marcão. Mas enfim, cara, a minha história é uma história bem legal, né? Como a de muitos outros jovens, né? Como de 95% dos atletas que passam no mercado do futebol, né? O mercado do futebol é glamouroso, né? Para 5%, 3%, e para 95% é um campo de batalha, né? Mas dentro desse campo de batalha, me sinto vencedor, né? Comecei na escolinha do meu pai também. Meu pai tem esse trabalho de mais de 30 anos, né? Dentro da comunidade. E aí já nascemos dentro do esporte, praticamente. Eu comecei jogando na zaga, mas, enfim, sempre falta o ator principal da partida, que ninguém quer ser, goleiro. E aí, dentro disso, fiz algumas partidas no gol e acabei me apaixonando, né? Legal. E aí, o tio da minha esposa, fui passar, o marido da minha tia, fui passar um tempo de férias na casa da minha avó, e ele me perguntou, cara, dizem que você joga bem na linha e joga bem no gol. Você vai ter de escolher. Você quer jogar na linha ou no gol? Porque eu tenho um empresário, que é amigo, ele sempre está mandando atletas para São Paulo, para alguns clubes do Rio, e eu quero te apresentar ele, mas aí você vai ter de escolher. Aí eu parei, coloquei na balança, aí eu falei, você é o goleiro. Aí ele falou, beleza, então vou te apresentar como goleiro. Na época era seu Carlos Alberto, dava treino lá na Ilha do Fundão, né? Tinha que sair daqui de Campo Grande para a Ilha do Fundão para poder treinar, mas em busca de um sonho não existe distância, né? A gente faz tudo. E lá o seu Carlos Alberto me mandou para o primeiro clube, né? Como goleiro, Atlético Sorocaba, né? Agarrei um ano no Atlético Sorocaba em São Paulo. Após o Atlético de Sorocaba, né? Ele me mandou para alguns lugares, né? Me enviou para alguns lugares. E aí eu tive a melhor passagem da minha carreira, que foi no Figueirense, né? Figueirense de Edmundo, Figueirense de Clebão, Figueirense de Sérgio Manuel, de Michel Bastos. Cheguei lá na categoria de base, no sub-20, e tive a plena oportunidade, a oportunidade mais rica da minha vida, assim, como atleta, de fazer parte do plantel profissional como reserva, né? Eu jogava no time B, jogava a hora no sub-20 e subia para ser reserva em algumas partidas no time principal. Aí acabei indo para algumas partidas do Brasileiro e foi a melhor época da minha carreira. E aí, após isso, né, tive algumas propostas, acabando o contrato lá, na qual eu rejeitei por imaturidade, infantilidade, e aí o erro foi meu. Meu empresário
após acabar o contrato no Figueirense, arrumou um time para mim no Paraná, para mim jogar a primeira divisão, ganhando um salário de R$ 800, trazendo a memória que antigamente o salário era R$ 277, Nossa né? Senhora! Então o salário não era um salário ruim, né? Para um jovem de 19 anos, só que aí eu rejeitei, falei que queria salários acima de R$ 2.000, e acabei perdendo essa oportunidade de jogar, né? Porque o atleta tem de jogar. O Tem, Figueirense tem. estava no time grande, mas na principal competição que o brasileiro, eu não joguei, né? Eu fiquei no banco, então isso você não aparece. E lá no Paraná, não. No Paraná, eu já estaria sendo contratado para ser o goleiro principal, então, jogando ali contra o Atlético Paranaense, contra Curitiba, e eu acabei rejeitando isso, perdendo talvez uma das minhas melhores oportunidades. E vim para o Rio. No Rio, comecei a jogar em times pequenos, né? Rejeitei essa oportunidade, comecei a jogar em times pequenos. Cheguei no Teresópolis. No Teresópolis, eu tive a lesão no menisco com uma fissura no cruzado. E a cirurgia antigamente era muito difícil, muito cara. E a nossa realidade era uma realidade de pobreza, né, cara? De dificuldade. Você não tinha um dinheiro para poder dar prioridade a uma cirurgia, tendo em vista que na época a cirurgia era R$ 5.000. R$ 5.000 não é pouco dinheiro hoje. É Imagine, verdade. imagine antigamente quando o salário era 200 e pouco reais, né? A realidade era totalmente diferente. Alguns amigos tentaram me ajudar, não conseguiram, e eu fiquei ausente do futebol por 5 anos. Por 5 anos, né? E aí Deus sempre envia pessoas para nos abençoar. Conheci um cara, né? O nome dele é Matos, nunca mais tive contato com ele, mas Deus, Matos. E ele falou que conhecia um amigo no INTO, né? Instituto de Traumatologia e Ortopedia, que era chefe lá, que me levaria lá para o cara ver o que podia ser feito dentro dos trâmites legais. E aí o cara foi lá, me atendeu, me pôs na fila, aí fiquei mais 1 ano e pouco na fila esperando a minha vez para poder operar. Quando a cirurgia surgiu, né, eu estava trabalhando já vendendo salgado para poder sustentar a minha família, minha esposa, né, minha filha, e consegui operar, fazer a cirurgia. E aí Deus colocou mais 2 pessoas na minha vida. Uma é o Eduardo, treinador de goleiro, que abriu as portas para mim, e a outra é o Edivan, né, Edivan França, que faz parte do projeto comigo, e o Gersinho. Foram 3 pessoas que estenderam a mão para mim e falou: ó, você sempre foi um excelente goleiro, aconteceu um acidente, mas nós estamos propostos a te ajudar. Né? Foi o Condor do Coronel Cardoso, que não acho nem existe mais hoje, abriu as portas para mim. O Eduardo foi lá, me treinava durante o período do clube, e o Edivan me treinava à noite, né, no campão, para mim poder recuperar, onde surgiu uma oportunidade para mim ir para o São Cristóvão. Ah, Né? legal. Aí eu conheci lá o Carlos Nunes, no São Cristóvão, que estava assumindo como treinador, e o Carlos Nunes me perguntou, me chamou, me viu 2 treinos lá e falou: rapaz, tu tem muita qualidade, só que tu está acima do peso. O que aconteceu? Me conta um pouco da tua história. Cara, que foi um cara que hoje, até hoje é meu amigo. Me conta um pouco da tua história. O que aconteceu para você estar assim? Eu falei: cara, fiquei 5 anos fora do futebol, operei, fiz uma cirurgia, eu praticamente me afastei do futebol por vergonha, não queria mais entrar em contato com meus amigos, né? Eu me escondi Bateu praticamente. um lance assim, né, de se fechar. Eu me escondi, porque eu vi meus amigos depois. Né? O Figueirense teve um ano de 2006 maravilhoso, chegou na final da Copa do Brasil, né? Eliminou grandes clubes, meus amigos tudo que jogavam comigo, tudo em ascensão, o nome deles sendo gritado por 4 cantos da terra, e eu paralisado por uma contusão. E por uma má escolha. A má escolha que eu fiz me resultou no que eu estou vivendo agora. Ninguém é culpado, eu sou culpado, né, Mas faz parte da vida. Essas coisas a gente tem que decidir, a gente não sabe qual é o caminho, né? qual o caminho. Aí o Nunes foi e falou: cara, ó, eu não tenho como te aproveitar aqui agora. Eu falei: é papo de treinador. Não tenho como te aproveitar agora, porque tu tá acima do peso, etc e tal, a gente vai começar já a competição, mas olha, eu vou salvar o teu contato, vou manter contato contigo, e numa outra oportunidade eu vou te ajudar. Eu falei: putz. E aí o que aconteceu? Olha como é que Deus é bom. Precisaram de um treinador de goleiro, porque o Gandhi Bidart ia assumir o seu próprio projeto, ele tem um projeto de goleiros, né? Lá no Recreio. E aí ele falou: tem alguém para me indicar? Eu fui e indiquei o Edivan.
o treinador de goleiro que me dava personal à noite. Foi, tem Legal. sim, cara, o cara é bom e tal. E aí o Edivan começou a trabalhar no São Cristóvão, virou uma referência lá na época lá na qual eu estava trabalhando, virou amigo do Nunes, e aí passou um tempo. Esse tempo passou, outro ano o Nunes foi para o time em Brasília, Bosque Formosa, e aí ele ligou para o Edivan, como é que tá o Bruno? Ele falou, o Bruno tá ficando magro, cara. Aí ele falou, então eu vou botar ele como minha contratação aqui, é, meu goleiro de confiança. Ó, Aí eu falei, cara, isso é coisa de Deus, né? o mundo gira, né, cara? Falei, é coisa de Deus porque ninguém mais queria me dar oportunidade, porque eu tinha jogado a oportunidade fora, por uma escolha errada, né? E aí o salário não era aquilo tudo, mas era a oportunidade de eu colocar para fora tudo aquilo que estava preso por anos, por 8 anos, Entendi. né? Bacana, não, sem problema. Isso aí é assim mesmo, tá? Botar a vida pra fora aí não é fácil, não. Mas aí veio uma reviravolta aí, né, cara? Graças a Deus. E desculpa aí, cara, aí é, consegui jogar, fazer um bom campeonato estadual. O objetivo era não deixar o time cair, né? Porque o time denominado forte lá em Brasília é o Brasiliense, o Gama, né? Tem Sim, outros times lá também de uma estrutura muito boa, Ceilândia, enfim, né? Times com mais capacidade de financeira. E aí, dentro disso, voltamos para o Rio, o Edivan foi convidado para o Angra, para retornar para o Angra dos Reis. Foi quando ele me convidou também para ser o goleiro lá. E fomos campeões da B2, né? Pelo Angra, demos acesso ao Angra dos Reis. E foi quando o meu corpo já não estava mais suportando, aguentando mais, porque muitos anos sem jogar, entendi. voltei numa pegada monstra, meu corpo já não estava conseguindo corresponder. Aí eu tive que tomar a decisão de 2017 para 2018 parar. Porque eu tinha que jogar e para manter meu sonho ativo eu tinha que vender salgado, né? De bicicleta para lá e para cá. E isso fez com que o meu corpo já não suportasse mais. Eu tive que decidir entre A o carga futebol tava. e o bem-estar da minha esposa e das minhas duas filhas. Já não era mais Entendi. uma filha só, eram duas filhas. E aí conversei com minha esposa, né, sempre estando do meu lado, desde a época, desde 16 anos de idade, então toda essa história, toda essa trajetória passou do meu lado. E parei, cara. Nisso que eu parei, fiquei meio perdido, não sabia o que fazer, né? É, continuava minhas atividades de vender salgado, mas aí eu tive a ideia de entrar para a faculdade. Falei, vou trabalhar no esporte, mas vou me capacitar. Vou entrar para a educação física. Aí fui, me inscrevi, fiquei 2 meses na educação física. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu falei, por quê? Eu vejo meus amigos aí sofrendo pra caraca, batendo nas portas, e quase ninguém reconhece o trabalho É, do educador físico. verdade. É Aí eu importante, falei, mas, cara, mas é pouco reconhecido. é um trabalho brilhante, extremamente necessário, Sim, mas nem todos reconhecem essa importância, porque para o atleta desenvolver, o cara gasta horas, gasta dias, meses estudando, anos, para que ele possa dar o melhor exercício, o melhor, né, preparo, né? amparo para que o atleta, e uns se formam com toda a dificuldade, assim como outros acadêmicos também, e para Sim. ser tão pouco valorizado. Aí foi quando o português esteve aqui no Brasil, nós estávamos na casa do Davidson lá em São Paulo, né, o acompanhando, e aí ele me perguntou o que eu ia fazer. Eu falei para ele, eu estou na faculdade de educação física, etc e tal, estou como preparador de goleiro, recebi o convite do Esporte Clube Resende para ser preparador de goleiro. Aí ele falou, o que tu terminar aí, tu me avisa que depois eu te levo lá para a Europa para você poder fazer estágio. Aí eu me animei um pouco, falei, opa, calma aí, tem um norte, É tem um norte. bacana. Mas aí no outro dia na conversa ele falou, vem cá, tu consegue discernir jogador se ainda é bom, tem talento para jogar na Europa, perfil? Eu falei, cara, consigo discernir sim, então tu vai trabalhar comigo fazendo isso. Foi aí Eu que falei, foi a pô, cara, tua tá. virada para futebol manager. Aí ele Continua falou, trabalhando com o que você gosta, futebol. isso. Aí ele falou, eu falei, pô, top.
Top. Aí ele falou, beleza, eu vou te levar numa competição para você que vai observar o jogador e você vai me dizer se eles têm capacidade plena mesmo de virar. Ele Aí eu tava te falei, fazendo um teste para ver se um você teste. tinha Aí eu falei, não, potencial para beleza. isso. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele vai esquecer de mim. Aí teve a competição no Rio Grande do Sul, né? Aí ele me chamou. Cara, vou comprar tua passagem, a gente se encontra aqui e tal. Pega o Uber, quando chegar no aeroporto para tal hotel, eu vou estar lá e vai começar a competição amanhã. Copa RS, né, no Rio Grande do Sul. Aí ele falou, cara, eu não vou falar nada, você que vai falar, vamos ver os jogos e você vai me apontar. Aí eu fui apontei o Lucas Barros do Botafogo, que chegou até a jogar no Botafogo na lateral, né, de titular alguns jogos, não sei por onde ele anda agora. E o Patrick de Paula na época não era nem conhecido, nem titular tinha sido ainda do Palmeiras. Eu falei, o Patrick eu já conheço, o Patrick tenho certeza que vai virar. Esses dois que eu acho que vai virar. E foi, isso aconteceu mesmo. Na mosca. Lucas Barros, quando voltou para o Botafogo, voltou no profissional, né? Teve algumas partidas pelo profissional, não se firmou, ou não sei se já teve um outro negócio para ele. Ele deve estar jogando em talvez outro clube, não sei. E o Patrick de Paula, depois da Copa RS, tomou a proporção na qual nós já conhecemos. Não preciso nem falar. A história dele por si só dita, né? E diz quem ele é. Bacana. E agora vamos falar um pouco aí dessa tua carreira nova. Pô, legal a tua história. Eu conheci um pouquinho aqui através do seu pai, que eu conheço, né? Amigo do meu pai. E e realmente foi emocionante ouvir isso aí, gostei muito, ouvindo sendo contada por você mesmo. E graças a Deus, né, teve essa virada aí. Agora você está nesse novo momento que está indo muito bem, porque as notícias que chegam para mim aí é que o AESC Mamaô, no qual você é o responsável lá, né, tá produzindo muito atleta. Fala um pouquinho disso aí pra gente, dessa molecada, dessa geração. Tá ficando mais difícil, mais competitivo, porque, tipo assim, os campinhos de bairro estão acabando, né, cara? Você Então, já não tem mais lugar para molecada treinar. Quer dizer, antigamente nem treinava. Você viu um moleque jogando num campo, falava, esse aí é bom. Agora tá todo mundo tá ficando cada vez mais restrito, mas também mais competitivo, porque tem muito moleque aí que desde novinho tá na garra aí, tá buscando. O que que você fala disso aí? Como é que tá sendo essa nova etapa da tua vida aí e como é que tá essa visão aí da nova molecada? Como é que tá mandar eles lá para fora? Como é que tá a cabeça deles? Fala pra gente. cara, a mudança é geral, né? Hoje nós temos o meio da mídia social de estar alavancando as informações. E a necessidade de resultado fez com que tornasse mais difícil de você estar revelando atletas. Por quê? Você pega hoje um treinador das grandes equipes do Brasil, ele não consegue mais formar atleta. Ele tem de buscar resultado para ele manter o emprego dele fixo. Aham. Porque ali é um pai de família, ele está defendendo uma família. Muitos contestam, falam assim, poxa, no time tal não quer mais pegar jogador para poder formar, eles já querem jogador pronto. Pronto. Mas eu entendo porque eu já estive no lado de lá, porque é a necessidade de manter o seu emprego. Porque hoje a mudança ela é muito rápida, a cobrança ela é enorme. E a cobrança vem de dentro da própria agremiação e a cobrança também vem de fora, dos pais. Hoje não tem mais como esconder, né? O atleta, você dá tempo ao tempo para ele ali. Hoje as pessoas já estão vendo, já condenando. O atleta de 12, 11 anos já está sendo já criticado, às vezes até pelos próprios pais de outros coleguinhas lá de fora. Isso A é ruim, cobrança tá muito porque forte, né? a cobrança está muito forte. E hoje, poxa, por exemplo, todos os jogos hoje praticamente são filmados. Você tem ali a prova de que foi um bom jogo ou de que foi um mau jogo, de que foi um bom trabalho ou um mau trabalho. Não dá nem para ficar Então, no papo, a pessoa tem como ver, né? a pessoa hoje tem como ver. Então, hoje os treinadores necessitam de resultados. E você, para ter resultado, você tem de contar com aqueles que te dão o resultado imediato, os que já estão mais prontos do que aqueles que você tem de preparar. Então, como no Brasil é um mercado que toda hora chega excelentes jogadores, é melhor você descartar do que você preparar. Eu Tá me entendi. entendendo? Aí entra o trabalho fundamental, né,
do tipo do nosso. Nós hoje não somos uma escolinha, somos um clube amador da capital, somos filiados Sim. à FEC, né? Pulamos desse degrau para um degrau um pouquinho mais acima profissional. Mas qual é a nossa metodologia aqui? Eu busco a metodologia interna, dentro do nosso mercado brasileiro, que é uma metodologia extraordinária. Nós temos o mano a mano, nós temos a individualidade, e pego a intensificação do trabalho do mercado europeu, né? Por exemplo, uma entrevista do JJ, na qual ele dizia que o jogador europeu, ele deu o exemplo do Messi e do Cristiano, para eles o futebol é diversão, para eles o futebol é trabalho, para eles o futebol é a vida deles. Então eles vivem em torno do futebol. Para eles sempre estão tentando se ultrapassar os seus limites. É Aham. essa a mentalidade. Eu digo que a mentalidade europeia é essa mentalidade. Não é que o trabalho deles acaba sendo melhor do que a gente, não. A metodologia e a transição de mente, porque eu falo para os atletas, a partir do momento que eles transicionam a mente deles, não é o ambiente que transforma ele, é eles que transformam o ambiente, entendeu? Entendi. Então eu falo para eles o seguinte: aonde vocês estiverem, intensifiquem com qualidade, que já é natural do brasileiro ter. Intensifique. Poxa, olha só, um jogador, você pode reparar, um jogador que sai da base e vai para o profissional, ele é destaque na base. No profissional, às vezes, não consegue ter o mesmo destaque. O atleta Aham. já vai como uma estrela, pô. Tu tá me entendendo? Entendi, tô Poucos, entendendo. poucos, porque o atleta sai de uma periferia ou o atleta sai de uma família humilde. Nem sempre é de periferia, família humilde, de bairro. Aham. Então, você, 100 reais pro cara é 100 reais, né? Mas a partir do momento que chega no profissional, 100 reais é como se fosse uma nota de 2 reais, pô. Então, É. o atleta não podia comprar o melhor tênis, ele passa a poder comprar o melhor tênis. O atleta não podia, ele na balada ele ficava lá no meio do público, agora ele fica na área VIP. Então, o atleta não consegue fazer, o brasileiro não consegue fazer essa separação entre aquilo que vai beneficiá-lo dentro de campo e aquilo que vai prejudicá-lo fora de campo. Então, Entendi. assim, o atleta tem que ter essa mentalidade. Olha, eu posso me divertir fora de campo, mas dentro de campo a minha mentalidade tem que ser essa. O que eu fiz ontem não é o suficiente para amanhã. O que eu farei amanhã não é suficiente para depois de amanhã. Ele está sempre se pondo à prova. Não é nós colocarmos eles à prova. Nós é estimularmos eles se pôr à prova. Então, o AESP, hoje, o diferencial nosso é isso. Eu não trato eles como escolinha. Eu falo para eles que eu Aham. tenho o AESP como o Real Madrid, o Barcelona, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Corinthians. Aqui tem um bando de louco. Eu falo para eles, é pitbull, cachorro louco. Eu falo para eles a metodologia dos grandes clubes que têm grandes histórias, mesmo passando por mau momento. Tu tá me Entendi. entendendo? Mesmo passando por um mau momento, eu falo para eles: olha, mire, meu irmão, mire as estrelas, mirem a lua. Eu sempre falo isso. Porque se vocês não alcançar a lua e a estrela, o topo do mundo, pô, o topo do Everest, vocês vão chegar. Entendeu? Então, assim, Entendi. o topo do Everest, meu irmão, é o seguinte: você conseguir, meu irmão, passar por todas as adversidades, passar pelas avalanches que existem na vida, mas você sabe aonde você quer chegar. Vocês têm que saber. Então, eu falo isso para eles, eu chego a ser chato. Todos os dias antes do treino, eu falo isso para eles: ó, hoje não vai ser mais um treino. Hoje eu não deixei minha esposa e minhas filhas em casa para poder vir aqui só bater papo com vocês ou botar a bola para rolar. Não, hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de transformação. E aí, o que o Flamengo, o que o Palmeiras, o que o Corinthians, o que o São Paulo, o que o Botafogo, o que o Vasco, o Fluminense, entendeu? Não tem como fazer, a gente passa a fazer, a formar, a tratar, a trabalhar o fundamento do futebol, né? Porque eu falo para eles o seguinte: você tendo um bom fundamento, sabendo resolver o problema com a direita, com a esquerda, você ganha frações de segundos. Você ganha frações de segundos. Em vez de você virar o corpo para poder dar com a direita, você já estando já posicionado com a esquerda, você conseguir dar um excelente toque com a esquerda, você já desarticulou a marcação dos caras. Então, vamos buscar a perfeição nos Pô, movimentos. maneiro. Tanto com a direita, tanto com a esquerda. Vamos pensar mais rápido do que o adversário. Então, essas frações de segundos, minimizar os erros vai fazer com que a gente chegue à frente dos nossos adversários. Quem erra menos ganha, meu caro. Quem erra mais, perde. Então, vamos minimizar os erros, mas os meus erros individuais. Eu minimizando os meus erros individuais, o meu conjunto coletivo ele fica mais Pô. apropriado, mais preparado para a gente poder bater de frente contra qualquer clube. Eu digo hoje que eu acho que Mamaú, meu sub-20, que está mais tempo junto,
Hoje a gente joga contra o Flamengo sub-20, a gente joga contra o Vasco sub-20, a gente pode jogar contra qualquer um time sub-20. A gente pode ganhar na parte fisiológica, né? Uma suplementação, numa academia melhor, mas vamos jogar de todos de igual para igual, porque eu falo para eles o seguinte: perca, né, ou ganhe, mas jogando como homem, com capacidade, botando o teu melhor, movimentando e tal. Fique exausto em 10 minutos, mas dê os seus 10 minutos da melhor forma, da melhor maneira possível. Foi que nem eu na pelada de ontem. Eu entrei e dei 10 minutos de qualidade, depois eu andei em campo. Cara, é engraçado, você tá falando disso, eu acho um negócio até muito importante aí da gente falar. Eu gostei dessa tua fala aí desse suporte também, porque você vê muitos atletas aí, porque realmente, cara, a idade, como você falou, hoje o atleta já vem sendo sondado desde 12 anos de idade, é uma criança, tipo assim, se não dá esse suporte, às vezes precisa do suporte até para a própria família que não consegue entender aquela virada, porque como você falou, o cara num dia tá num patamar, amanhã ele tá brilhando, a vida dele muda, ele se deslumbra, e a gente já perdeu grandes atletas aí que, né, que tem histórias aí justamente de não saber lidar com isso. Isso aí, essa fala sua aí, eu achei fantástica. Realmente tem que estar falando. E assim, e também gostei muito disso que você falou aí realmente da parte de o ensino mesmo das técnicas, né? Porque a gente vê o futebol, aquele futebol arte, mas hoje é, tem que estar todo mundo muito preparado. O futebol mudou, tem um aspecto físico muito forte. Então, para você ser um cara diferenciado, tem que usar da tecnologia aí que vem vindo, dessa coisa toda. Sim. Assim, hoje vocês estão assim, com quantos atletas aí? O que vocês estão mandando para o mundo? Conta pra gente um pouco disso aí também. Cara, hoje, semana agora, foram 2 para o esporte Lusitânia, em Portugal. Quantos Vão 2 anos? agora. Oi? 18 anos, Ah, completaram 18 legal. anos. Vocês trabalham na faixa até sub-20, né? Até sub-20. Sub-20 é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, o que eu faço com o sub-20? Trabalho eles aqui, Só eu um falo instantinho. Começa com quantos anos? Lá é a primeira faixa é qual? de cinco a 19 anos. De 5 a 19? Legal. Aí De me 5 a conta aí. 19 Aí, anos. Estamos montando, né? Vai fazer 4 meses agora que retomamos o trabalho, mas já estamos já com a base de 40 alunos já. Ah, legal, legal. E aí foram dois para Portugal. Me conta aí a Foram história. dois, esporte lusitano. Vão 2 para o Nacional agora, né? Estão indo outro para outros clubes também. Então, assim, vai uma média de 7 a 8 atletas para Portugal nessa janela agora, graças a Deus. Pô, legal, que bacana. E tudo assim do sub-20, né? Idade que não tem mais credibilidade aqui no Brasil. Né? Assim, esse é o nosso diferencial. O que eu falo para os atletas? No Brasil, 18 anos, se não tiver no profissional já, praticamente não serve. Tá velho, né? Não Na deu. Europa, tem o sub-23 lá, que é bem levado a sério mesmo, entendeu? Então, assim, você ganha uma sobrevida de mais 5 anos para você formar o atleta, tá me entendendo? Porque no Brasil já gera muito custo, né? Por causa do vínculo empregatício. Ah, Aí os clubes acabam mandando embora aqueles que têm dúvida, né? E no futebol europeu, mesmo tendo vínculo empregatício, não tem tanta burocracia como aqui no Brasil. E aí eles ganham a sobrevida na Europa, né? Mais 5 anos para eles poderem se formarem, né? Na Europa eles têm o que nos ganha às vezes é também isso, tem essa paciência. Um atleta com 18 anos para ele lá é garoto, é menino, né? Para a gente aqui, atleta com 18 anos é homem, né? Eu tenho um atleta na Acadêmico de Coimbra lá, o Leandro, 19 anos, pô, cara, fez um campeonato brilhante, né? No Sub-23. Mas nem por isso ele botaram para treinar no profissional, mas desce para jogar no Sub-23. Então eles têm essa paciência. Se fosse aqui no Brasil, a torcida já estava já gritando, não, ele é a solução. Ele é a solução do nosso problema. Ele é a solução do nosso problema. Tem de jogar, tem de jogar, tem de entendi. jogar sim. Então, senão, né? Aí começa a cobrança. Por um lado é bom para o jovem, mas por outro lado pode ser prejudicial, como eu te disse. Muitos caem, né, na armadilha, né? A frase até do Wellington Monteiro, não existe curso para fama. O Wellington Monteiro falava isso, né? Não existe curso para fama. A gente conversava, Bruno, não existe curso para fama.
Então, a família ela tem de se habituar a novos hábitos, e nem sempre consegue, é muito rápido, a mudança é muito rápida. É muito rápido, Enquanto, né? enquanto não alcançamos, parece que está distante. É um negócio, são dois sentimentos, é um Entendi. misto de sentimento. E E quando quando a gente não vira, alcança, aí quando chega, meu irmão, o negócio, fala, caramba, que rápido, que negócio extraordinário. Então, assim, cara, meio que fica nessa situação, nesse meio termo. entendi. Cara, eu acho que assim, realmente essa transição aí você acaba até transformando esses garotos de repente naquela pessoa que sustenta a família com Perfeito, um peso de responsabilidade gigante nas costas. perfeito, perfeito. Principalmente aqui no Brasil acontece isso, né, cara? Eu fico pensando, que triste. Mas eu sempre, o que eu faço aqui, cara? Que eu faço gestão de carreira. Eu estou na beira do campo porque eu sou louco, eu gosto mesmo de estar ali com o menino vibrando. Meu papel fundamental para a empresa é a gestão de carreira. Mas o que eu falo para os meninos? Eu coloco na cabeça deles. Enquanto vocês estão treinando aqui, muitos pais de vocês estão fazendo faxina em shopping, outros fazendo, né, trabalhando doméstica, outros pais de vocês subindo em poste aí da Rio Luz, da Light, né, trabalhando na Foz Água, trabalhando de mecânico, trabalhando na lojinha, trabalhando vendendo hambúrguer. Eu falei, você já tem 17, 18 anos e o pai de vocês não os obriga a estar trabalhando, mas sim lutando pelo sonho de vocês. Legal. Se vocês estão treinando aqui é porque o pai de vocês permitiu vocês estarem aqui. Então faça o seguinte, hoje é o dia que você vai honrar o teu pai, então vamos começar a treinar. Todos os dias eu falo isso para ele, vamos honrar os pais de vocês. Porque Enquanto é vocês difícil. jogam, estão correndo atrás da bola, o pai de vocês estão sacrificando. O que eu estou buscando fazer com isso? As informações, que é o elo que tem entre o atleta e a família. Por quê? Depois que o atleta vira atleta, aparecem as respectivas esposas, entendeu? As respectivas esposas, nem todas são sábias. Porque antes do atleta ser o atleta, teve alguém que deu para ele Danone até, meu irmão, 18, 19 anos. Isso é E verdade. aí, normalmente, quais os problemas que acontecem? As respectivas esposas, muitas ajudam, agregam, né? O atleta fica mais centrado, não vai para balada, né? Tem uma boa alimentação em casa, mas outras desagregam, afastam o atleta da família, achando que ela é dona do atleta, que tudo que o atleta ganha tem de ser por intermédio dela e para a família dela. E eu falo para os atletas que eles não permitam acontecer isso. Por mais que os pais sejam chatos ou defeituosos, o pai nunca vai ser chato porque quer a morte do filho, porque quer a perda quer a desgraça do filho. Ele quer O coisa pai boa, tem que né? cobrar, pô. O pai que ama tem que corrigir com vara, meu cara. O pai não vai ficar passando a mão na nossa cabecinha. A namorada vai passar a mão na nossa cabecinha, vai nos dar amor. Mas os pais têm que corrigir com vara mesmo, falar, reclamar. É parte da formação do nosso caráter, pô. Então os pais vão falar a verdade, porque eles são nossos amigos. Então Verdade. eu falo para eles o seguinte: tem de dar honra à família, meus caros. Eu falo, se você ficar no fundo do poço, quem vai te estender a mão e abraçar vai ser a família. Verdade. Ah, Bruno, mas tu está falando que todas as famílias farão isso? Mas a grande parte fará isso. Não posso falar por todas. Tem família que vai virar as costas. Tem, existe, é verdade. Existe, é verdade. Existe, mas a grande parte, a grande maioria, mesmo com todos os seus defeitos, abrirão as portas da casa para a pessoa retornar. Então, eu sempre falo para os atletas o seguinte: o elo familiar tem de existir, porque problemas existem nas famílias, e como existe dentro do nosso grupo. Às vezes eu discuto com o atleta, eu falo, tá errado, tá me desrespeitando, rapaz. A gente não discute aqui, mas logo após a gente retoma o trabalho. Eu falei, só que aqui a gente não dorme na mesma casa, aqui a gente não almoça na mesma mesa, e em casa às vezes é mais difícil de liberar o perdão e de compreender, porque dorme na mesma casa, almoça na mesma mesa. Aí parece que há o atrito e o confronto toda hora. Aham. Mas é o bem-estar, e às vezes eu falo para eles, têm de entender também que o pai de vocês passa por crise, meu irmão. Às vezes, poxa, você está comendo um pãozinho ali, você não sabe o que teu pai e tua mãe fez para que você está comendo aquele pão ali, pô. Você só vai lá e come. Mas você não sabe o preço daqueles 40, 30 centavos que é um pãozinho É francês. verdade. Então, assim, cara. Então, a gente não é perfeito, a ESC não é perfeito, tá? Mas a gente busca tentar
aproximar eles da realidade de tudo um pouco e bem consciente mesmo. Agora, a última pergunta que eu falei, a gente combinou uma entrevista aí de 20 minutos, estamos falando pra caramba já, porque o papo tá bom. Vamos lá. Agora uma pergunta mais pessoal mesmo. O que que você acha dessa nova geração da seleção brasileira? Muitos garotos novos, alguns nem conhecidos no Brasil, mas o que que você acha disso? Eu tô achando o futebol um pouco distante mesmo. Essa seleção está distante do futebol brasileiro mesmo. O que que você acha disso aí? Aí, olhando individualmente cada atleta, individualmente, são excelentes atletas. Sim. Se eles pudessem ser meus, pô, seria mais. Tá falando da principal, Não, da da Olimpíada? principal, tô falando da Da principal. principal. Vou te botar na fogueira aí, ó. Não, cara, eu acho o seguinte, né? Que Eu queria saber desse as, efeito mesmo, deles muito novos terem ido para a Europa e tá meio desvinculado de Brasil, assim, cara. Eu acho. cara, eu acho, vou ser sincero, cara. Opinião, o cara tem que ter personalidade para ter opinião. Eu acho que a gente precisa de um técnico à la brasileiro, malucão. Mais malucão, né? Entendeu? Mas malucão poxa, cara, tu via antigamente o Ronaldinho Gaúcho chegando com pandeiro, tantã, né? A lá Brasil, aquele ambiente da nossa alegria, da nossa cultura, né? O Tite é um excelente treinador, mas eu não o vejo como 100% habilitado para ser o comandante. Ele divide opiniões. A minha opinião é que hoje eu preferiria, você meio malucão mesmo, hoje eu preferiria o Renato Gaúcho, Sim, Lisca doido, do que mas eu propriamente. acho que eles não chegam, cara, porque eu acho que a CBF amarra muitos caras. Eu acho que nunca o Renato Gaúcho vai chegar ali, porque se ele chegar nessa filosofia, porque você sabe, né? Também tem patrocinador, tem um monte de coisa. Eu acho que a CBF amarra muito cara, e aí eu acho que assim, voltando mesmo para os jogadores, eu acho que eles estão um pouco distante e disso que você está falando. Ó, você viu o que aconteceu no Flamengo aí recente, o Rogério Ceni, né, depois de tudo que aconteceu é, foi identificado. O problema, o Flamengo estava vindo mal por falta de ambiente. Eu, às vezes, acho que a seleção tá um pouco assim, muita vaidade e sem ambiente, sabe? Não sei. Cara, assim, ó, vou te falar uma coisa que eu convivi no meio de jogador. Existe vaidade, existe, cara, mas o ambiente, cara, da seleção, assim, de grandes clubes, cara, é mais alegria do que propriamente vaidade. O que que eles precisam é o seguinte: ser felizes no momento que está jogando, cara. Nós éramos felizes, cara. 94 fomos felizes, Sim, né? Pô, fomos felizes até perdendo, fomos felizes, pô. A gente via a seleção, a gente tinha, verdade. nos dava saudade, chorávamos, né? E hoje o povo está um pouco distante da seleção. Tu não vê mais ninguém chorando pela seleção brasileira, quase ninguém chorando pela seleção brasileira, as ruas parando para poder, os bares enfeitados de verde e É, não amarelo. tá tendo. A gente Acabou. não tem visto mais. Então, assim, é questão de gosto, tá? A seleção brasileira está precisando de um técnico que, a lá Brasil mesmo, cara. Malucão, que cara, com os mesmos jogadores, assim como no Flamengo, pode a coisa virar e os caras darem os resultados necessários, entendeu? Eu tenho a certeza disso, que não vai mudar muitos jogadores que serão convocados, não vai mudar muito. É Mas a verdade. filosofia do vestiário, cara, eu acho que é a filosofia do vestiário, até porque, cara, não é fácil ser o Tite, não, hein? Com a cobrança que tem, não é Ah, com fácil. Então, aí certeza. tem que colocar um cara mais. Aí tem que colocar um cara mais maluco, porque não liga para a opinião E do lado de faz, né? fora. E E, meu arrisca. irmão, vamos aqui, é nós, ó, vamos aqui, somos nós. Vamos resolver aqui. Ó, um amigo meu, Felipe Santana, quando eu estava no Figueirense, foi convocado para a seleção, né? Felipe Santana. Ele está na Chape agora, eu acho. Tá na Chape. Aham. Ele falou assim, pô, Bruno, ele dormíamos no mesmo quarto lá, né, no alojamento. Ele falou, Bruno, antes do jogo, a palavra que ficou marcada no meu coração é que nós somos a seleção brasileira, pô. Nós somos a seleção. Então todo mundo tem que nos respeitar, todo mundo tem que ter medo da gente. Entra com esse espírito. Nós somos a seleção brasileira, nós somos o Maneiro. Brasil.
que botava medo em todo mundo se apavorava, tu tá entendendo? Então, Aham. assim, eu acho que estamos precisando de um treinador que fala assim, ó, ei, nós somos o Brasil, pô, nós somos a seleção. A Eles têm gente que está ter aqui medo, né? passando, pô, entendeu? Arrepiar, aquele negócio que te traz arrepio, que o vestiário te traz arrepio, não aquela coisa que é muito metódica. Por que acontece, cara? O futebol que é povão, cara, periferia, bairro, tem Verdade. a classe alta administrativa, boa, pô, entendedora pra caramba disso, porque se deixar também o povão com tudo, faz tudo pela emoção. Então é um misto de coisas, da classe alta com a classe mais pobre, é uma coisa que nos une. Tu tá me entendendo? E o treinador tem de ser aquele que vai unir a torcida ao time, cara. Tá faltando esse treinador. Eu citei Renato Gaúcho, citei o Lisca doido, mas são caras que você. Pô, o Lisca doido chegou, botou. Pô, olha só como é que eu motivei meus jogadores. Botou a música do Vasco, pô. Ó, aqui é Vasco, pô. Tá me entendendo? O sentimento não pode. É um negócio. Cara, quem jogou, a torcida é o décimo. Eu não digo que é o 12º jogador, não. É o primeiro jogador a entrar em campo, cara. É É o verdade. primeiro jogador a entrar em campo. Quando você vê a torcida te apoiando, é algo extraordinário. É algo extraordinário mesmo. Cara, queria te agradecer. Nós passamos um pouquinho do tempo. Peço desculpa aí que eu sei que você Eu está que peço numa desculpa. corrida e que não tá fácil não, né? A vida tá assim, tá corrida para todo mundo. Queria te agradecer muito e sucesso aí pro Aesc Bamaô, sucesso para É, você. Acho que vocês aí são merecedores. Você contou tua história de vida aí que realmente tem altos e baixos, faz parte. E hoje, assim, mandando essa molecada aí que precisa desse apoio, desse apoio de ensinar, de formar, até mesmo desse apoio psicológico para entender o que é chegar lá. E aí a gente vai ter uma nova geração aí de brasileiros aí jogando um futebol bacana. Tomara que tragam muito taça, troféus, muito sucesso para o Brasil, porque a gente aqui não tem como negar, nós somos o, o país do futebol, né? Mas te agradeço muito e quando puder, tamo junto e traz o Davidson aí, hein? Traz o Davidson para trocar uma ideia com a valeu. gente aí. Tá Tô com essa certo? dívida com você. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigadão, meu camarada. Um abraço. Um abraço.